pessoal, tudo bem? A gente está no nosso último vídeo da série, essa série que chama Isto é Abuso. A gente está conversando sobre relacionamentos abusivos, a gente falou no último vídeo sobre comportamentos abusivos e a gente está tentando estabelecer distinções e principalmente ajudar você a entender e reconhecer como é que isso funciona para duas coisas, basicamente, para que você não entre numa relação assim, para que você saiba reconhecer comportamentos abusivos e saiba reagir a eles, mas também para que você não seja assim. Mais do que qualquer outra coisa é entender que em você não existe apenas a vítima, em você não existe potencial apenas para ser alguém que entra numa relação e é abusado, em você existe o potencial para ser abusador. O fato de você ser abusado em uma determinada relação, o fato de você ter sofrido algum abuso, o fato de você estar numa relação desigual em um campo da sua vida não quer dizer que você vai ser assim em outros também. Às vezes em outros você vai tentar corrigir a balança. E às vezes a gente está em casa num ambiente que oprime, num ambiente que a gente entende como não sendo muito bom, não sendo saudável, e a gente leva para as nossas amizades isso, a gente leva para as nossas amizades abuso, opressão, agressividade e assim por diante. Então a gente tem que também estar ligado não só em não entrar em relações onde a gente pode ser abusado, mas entrar em relações onde nós podemos ser os abusadores e as abusadoras, tá bom? E uma coisa que às vezes a gente pensa quando a gente ouve sobre tudo isso a gente pensa no seguinte: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer quando, né? E o que eu posso fazer quando alguém, uma pessoa que eu conheço, eu percebo que ela está numa relação assim? Algumas coisas a gente precisa levar em consideração e eu quero passar para você rapidinho algumas dicas, mas bem rápidas e simples e talvez até meio óbvias. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que uma pessoa que está numa situação assim, ela não precisa ser acusada. A gente tem às vezes uma tendência de falar para a pessoa: eu avisei, eu disse que ia ser assim, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo, termina logo com isso, e a gente começa, aí a gente entra uma pessoa que já está vindo e está vivendo uma relação abusiva, ao invés de a gente acolher, a gente passa a intimidar a pessoa, ou seja, a gente passa a deixar a pessoa com mais medo ainda, a gente passa a deixar a pessoa mais oprimida ainda. Por quê? Porque a gente vem com um monte de tarefa. Você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer aquilo, você tem que ir embora, você tem que fazer desse jeito, você tem que jogar toda a verdade na cara dele, jogar toda a verdade na cara dela, e a gente começa a dar ordem, um monte de coisa, e às vezes isso faz com que a pessoa fique ainda mais paralisada e pior, que ela não volte a procurar a nossa ajuda, tá bom? Ela vai entender que esse canal de ajuda não funciona mais e ela não vai querer mais saber. Então, primeira coisa é entender que a gente precisa acolher e não intimidar. O que significa acolher? É ouvir, é dar à pessoa a certeza de que você está junto com ela, é dar para ela a certeza de que independente do caminho que ela escolher, você vai estar ali para dar suporte, para mostrar para ela outros caminhos, outras possibilidades, e o tanto de ajuda que ela precisar e quiser, ela vai receber, certo? Faz parte desse acolher também convidar a pessoa à reflexão. Então essa é uma outra coisa, a gente não intimida, a gente acolhe. No acolher a gente convida essa pessoa para reflexão. O que isso significa? Que talvez a gente às vezes as pessoas vêm relatar alguma coisa, uma situação abusiva, e a gente vem com um monte de resposta. Faz isso, faz aquilo. E às vezes o mais importante é ajudar a pessoa a encontrar as próprias respostas. E como é que a gente faz isso? Através de perguntas. Mais do que a pessoa chega e fala: olha, eu estou assim, está passando por isso e tudo mais. Algumas perguntas-chave são bem importantes para a gente fazer dentro das relações. Uma delas é o seguinte: o que te mantém nesse relacionamento? Por que você continua nessa relação? Independente da resposta que a pessoa der, a próxima pergunta pode ser: e você acha que isso é suficiente para vocês continuarem com o relacionamento? Independente da resposta dela, você acha que o que falta na relação? E a pessoa também vai dar, independente da resposta dela, a outra pergunta é: você vê possibilidade disso que falta ser encontrado na relação que existe entre vocês? Entendeu as perguntinhas? É basicamente isso. O que te mantém na relação? Isso que te mantém é o suficiente? Diante daquilo que você tem, o que te falta? E outra coisa, você vê possibilidade disso que te falta existir dentro do relacionamento? São 4 perguntas importantíssimas que você pode fazer para conduzir uma pessoa que está numa situação abusiva a algumas reflexões importantes. E por fim, uma coisa bem importante é a gente encaminhar para alguém que possa oferecer uma ajuda que a gente não dá conta. A gente sempre fala de encaminhar para um terapeuta e isso é o ideal. O ideal é você encaminhar para alguém, para terapia, para um acompanhamento profissional. O que acontece é que às vezes a gente não sabe também onde encontrar esse acompanhamento. Às vezes a gente não sabe onde está, a gente às vezes não sabe muito bem por qual caminho. A gente fala: olha, procura, mas a gente não sabe exatamente
qual caminho a gente pode fazer. Então uma coisa que é bem importante é, indique para essa pessoa alguém que possa oferecer uma ajuda que você não pode. O que eu quero dizer com isso? Imagine que a gente está numa escada e essa pessoa está subindo degraus dessa escada. No último degrau está a ajuda que vai resolver, no último degrau está a solução da vida dela. Imagine que você é a pessoa próxima que está aqui no começo da escada. Aí você tem que pensar, quem é que pode estar um degrau acima da escada, que possa dizer para essa pessoa, falar, acolher, aconselhar, e que possa conhecer e que possa dar isso que eu não consigo, que possa dar uma ajuda que eu não estou sendo capaz de dar, e mais, que possa colocar essa pessoa num caminho, em contato com alguém que possa oferecer então uma ajuda ainda maior. E aí você pode ter talvez um professor na escola, a orientadora educacional, alguém que seja uma pessoa da sua família que possa ter uma clareza para indicar isso, um amigo que você conhece, que já passou talvez por experiências e que elaborou algumas coisas bem importantes e que pode ajudar essa pessoa que você quer ajudar. Você pode pensar, e isso é bem importante, pense nas pessoas que você conhece. Quem das pessoas que você conhece podem se tornar suporte, apoio e alguém a quem você recorre quando precisa ajudar alguém em uma situação abusiva. Beleza? Então é basicamente isso. A gente acolhe ao invés de intimidar. Ao acolher a gente ouve, recebe, a gente faz perguntas e convida a reflexão, e a gente sempre tenta encaminhar para o próximo degrau de ajuda. A gente sempre tenta encaminhar para alguém que possa oferecer uma ajuda que eu ainda não posso. Beleza? Essa foi a nossa série Isto é Abuso. Esse é o último vídeo. Semana que vem a gente volta com uma nova série. Beleza? Fica na paz e bom restante de semana.